e seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Trainer's Guide, onde nós falaremos das abordagens conforme o sistema representacional do aluno. Qual é a finalidade desse guia dos treinadores de PA School, tá ok? É para você, enquanto professor, ter um norte da melhor maneira de abordar os seus alunos, respeitando o sistema representacional dele. Mas o que é esse sistema representacional? Como ele funciona? Para que ele serve? É o que nós veremos no decorrer dessas explicações. Então, ao longo desse guia, nós falaremos também sobre crenças, o que são crenças, para que elas servem, como que elas nos faz seguir neste mundo, quais são as crenças limitantes relacionadas ao aprendizado da língua inglesa, quais são os maiores desafios que a maioria dos aprendizes do idioma da língua inglesa no Brasil enfrentam e que muitas vezes não é esse bicho de sete cabeças. Quais são as crenças poderosas? Como que nós, no papel de professores, de orientadores, de trainers, podemos utilizar essas crenças para estimular, potencializar e, de fato, ensinar os alunos de PA School a se comunicarem na língua inglesa. Não ficarem dependentes de livros ou regras gramaticais que muitas vezes não levarão a lugar algum. Nós falaremos também sobre o que é PNL, que é um dos pilares utilizados pela PA School desde sua fundação, onde você vai entender um pouquinho do que é programação neurolinguística e quais dessas de inúmeras ferramentas existentes, quais delas nós utilizamos para o desenvolvimento dos alunos de PA School. Falaremos também do sistema representacional, o que significa essas duas palavrinhas e como elas, dentro desse mundo da PNL, são poderosas aliadas no processo de formação, desenvolvimento e aprendizado do idioma. Falaremos também como o cérebro aprende, qual é a melhor forma para nós desenvolvermos e exercitarmos esse músculo tão poderoso que é a central de comando das nossas ações ao longo da vida, tá ok? Então, para começar, vamos falar sobre crenças. O que são crenças? Crença é tudo que vemos, sentimos, vivemos, ou seja, são as nossas experiências ao longo de nossa história e que de alguma forma molda a nossa maneira de enxergarmos o mundo. O que eu quero dizer com isso? Crença nada mais é do que o resultado das experiências que você viveu. Quanto mais experiências positivas, quanto melhores momentos você se permitir, você viver na sua vida, mais fortalecidas sairão as suas crenças. E quanto mais desafiadoras, quanto mais traumáticas também forem as experiências de sua vida, mais enfraquecidas serão as suas crenças no aspecto de desenvolvimento humano. Por exemplo, se você acredita, se você você vai correr uma maratona, por exemplo. É um desafio imenso, mas você se preparou para isso, você treinou, você se condicionou, e a partir do momento que você finaliza essa maratona, você passa a ter a crença de que você pode correr outras maratonas independentemente da adversidade. E você traz também essa capacidade de superação para outros desafios na sua vida. Agora, se você está num ambiente onde as pessoas tendem a te colocar para baixo, a dizer que você não consegue, que você é incapaz, que você é incompetente e você não consegue alcançar os seus objetivos, você também fortalece a crença de derrotismo. Você passa a acreditar que você não é capaz de realizar as coisas. Então as crenças, elas são muito interessantes e muito importantes para a nossa vida e a maneira como nós as condicionamos. E trazendo isso para o mundo da língua inglesa, nós vamos ver aqui algumas crenças limitantes em relação ao aprendizado, que possivelmente você, enquanto professor, já deve ter vivenciado isso com muitos alunos, ok? Então, uma das crenças limitantes é proibido usar a língua mãe nas aulas. Essa é uma das coisas que eu bato muito na tecla, porque muitas instituições, muitas escolas de idioma no Brasil, eles já colocam a ideia de que desde o primeiro dia de aula, o professor já tem que sair falando inglês com o aluno. Entretanto, quando nós falamos de um processo do aprendizado, existem 4 etapas de aprendizagem para qualquer coisa na vida. O primeiro estágio é o inconsciente sem habilidade, que é o quê? Você não sabe o que é, você não sabe como fazer. Ou seja, se você pega um aluno que nunca teve contato com o idioma, não tem a mínima noção
como que no primeiro dia de aula dele você vai dar essa enxurrada de informação em inglês? Ele vai sair de lá traumatizado, ele vai sair de lá com vontade de não voltar. O segundo estágio é o consciente sem habilidade. Você já sabe o que é e já sabe como fazer, mas ainda não sabe como fazer. Ou seja, nesse estágio, o professor ainda pode utilizar a língua mãe, a nossa língua portuguesa, para que ele comece a ensinar o aluno as diferenciações do idioma. No terceiro estágio, que é o consciente com habilidade, nessa etapa o professor já começa a utilizar, digamos, numa proporção 60-40, 60% em inglês, 40% em português, para que o aluno ganhe cada vez mais intimidade e conforto com a língua. E no último estágio, que é o inconsciente com habilidade, aí a aula tem que ser 100% em inglês, porque o aluno já saberá utilizar os recursos e ferramentas para desenvolver uma comunicação. Então, na IP School não é proibido usar a língua mãe nas aulas, ela deve ser usada conforme a curva de aprendizado do aluno, tá ok? A próxima crença, você não pode traduzir. Isso é uma outra, na minha concepção, isso é uma outra crença que verdadeiramente não leva os alunos a lugar algum. Uma vez que você saiba o que você está escutando e você consegue trazer para a sua realidade, para o seu ambiente, para o seu universo, você consegue ter muito mais controle, domínio e autonomia na utilização do idioma. Então, sim, tem que saber traduzir para interpretar situações. Próxima crença, você precisa pensar em inglês. Isso é uma outra crença que muitas escolas vendem e que eu não concordo. Por quê? Digamos que nós temos um aluno de 10, 20 anos, tá ok? E ao longo desses 20 anos ele só falou em português. Como que nós vamos ensinar uma pessoa que tem 20 anos de bagagem, digamos que aí sejam pelo menos 15 anos de comunicação na língua nativa dele, na língua mãe dele, como que nós vamos falar para ele que ele precisa pensar em inglês? Para que esse aluno possa de fato pensar em inglês, como muita gente prega, esse aluno de 20 anos ele deveria viver pelo menos 21 anos em um país que só fala a língua inglesa, onde ele só tenha contato com falantes da língua inglesa. Então, essa crença de que você precisa pensar em inglês não existe, porque isso vai de acordo com a primeira, segunda, terceira infância. E dependendo do nível de infância que a pessoa se encontra, não dá mais para desenvolver essa habilidade. O que nós na SP School trabalharemos é a capacidade do aluno em mudar o raciocínio e ativar os recursos na língua inglesa da maneira mais rápida possível, tá ok? Você precisa ler para entender. Essa crença vai de encontro a uma das coisas que eu defendo e que eu sempre defenderei na IP School. Nós não utilizamos livros. Você não precisa de livros gramaticais para ensinar os alunos, tá ok? O melhor livro de aprendizado em qualquer idioma é o livro da vida. É por isso que você, no papel de trainer da IP School, precisa estar atento a tudo o que acontece, lógico, quase tudo, né, na vida do seu aluno. Porque com base nas informações que ele te passar, você vai usar o seu expertise, a sua experiência, a sua vivência com o idioma para ensiná-lo a se comunicar. Um exemplo muito clássico, uma criança, ela aprende a ler ou a falar primeiro? É fato que ela aprende a falar primeiro. Ela aprende a se comunicar primeiro. Por quê? Ela escuta. E de tanto escutar, ela começa a reproduzir o som. E quanto mais ela reproduz o som, mais ela vai sendo polida e trabalhada para desenvolver uma comunicação cada vez mais eficiente e eficaz. Então, na IP School, nós não utilizamos livros para ensinar nossos alunos. Nós não utilizamos cadernos de exercícios, porque os melhores exercícios estão na nossa vida. Então, estimule o seu aluno, conheça o seu aluno, absorva o máximo de informação, porque a partir daí haverá essa troca de experiência e tenha certeza que ele vai aprender a se comunicar, porque é assim que nós temos trabalhado ao longo desses anos. E certamente com o sistema representacional você terá ferramentas incríveis que vão te auxiliar nesse processo de absorção de informações. Você só adquire fluência morando fora. Isso é uma outra crença limitante e que serve como desculpa para muitos brasileiros. Isso não faz sentido algum. Na era que nós vivemos, onde a informação, a tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia,
A pessoa que passa a acreditar que para adquirir a fluência no idioma ela precisa morar no exterior, não faz sentido algum. Ao longo desses 28 anos que eu tenho aprendido inglês, eu nunca morei no exterior. Tive oportunidades, experiências internacionais? Tive algumas, mas nunca morei lá fora. Da mesma forma que eu tenho muitos amigos que moram lá fora há anos e não têm a fluência do idioma. Tudo é uma questão de contato e prática com a língua. Ponto pacífico. Saber gramática é vital para aprender inglês. Não. Saber gramática é importante? Sim, é muito importante. Porém, depende do que você busca com o idioma. Se você quer seguir uma carreira acadêmica, se você quer ser um professor ou fazer um trabalho extremamente formal, ótimo, nós trabalharemos a gramática conforme a necessidade dos nossos alunos. Novamente, sem a necessidade de ficar preso em livros. O mais importante da língua inglesa ou de qualquer idioma é você ter a capacidade de comunicação. E quanto mais você se comunica, mais você se permite desenvolver suas habilidades gramaticais. Como? Estando próximo de pessoas que saibam mais que você. Então, professor, você, enquanto no papel de trainer da IP School, não fique preso a regras gramaticais do sujeito que transforma o verbo em toda aquela balela. Tá ok? Foque em desenvolver o aluno a se comunicar. Como nós vamos fazer isso? Trocando experiências. Se você é um trainer IP School, é porque você é capacitado o suficiente para compartilhar a sua experiência e ensinar o seu aluno a desenvolver a comunicação. E quanto mais ele se comunica, mais recursos você passa a ter para ensiná-lo novos fundamentos. Perfeito? O nivelamento do idioma. Essa é uma outra crença que muitos brasileiros têm e que não faz sentido algum. Muitas vezes chegam alunos na escola que se intitulam como inglês básico, inglês intermediário, inglês upper, intermediate, inglês avançado. E eu sempre faço essa pergunta. E faço para você também, professor. Você fala português básico? Você fala português intermediário? Você fala português avançado? Não. O que você tem é a capacidade de comunicação utilizando os recursos e vocabulário que você possui. Então, não existe esse negócio de o aluno ser inglês básico, do aluno ser inglês intermediário, do aluno ser inglês avançado. O que existem são diferentes capacidades de comunicação. E quanto mais nós extrairmos, quanto mais nós puxarmos os nossos alunos e quanto mais ele se comprometer em aprender, maior vai ser a habilidade de comunicação dele. Então, na IP School não existe essa conversa de inglês básico, inglês intermediário, inglês avançado. Existe o quê? Capacidade de comunicação na língua inglesa. Acabou essa crença, perfeito? A seguir, nós falaremos de crenças poderosas, que são verdadeiramente crenças que podem auxiliar e potencializar o aprendizado do aluno. Lembrando que todo esse material de crenças, PNL, ele só é possível ser acessado porque a IP School, por ser uma escola responsável, tem essa parceria com o Instituto Márcio Cafezeiro, que é um instituto licenciado, devidamente habilitado para fornecer esse tipo de material, tá ok? A IP School não é um instituto de inteligência emocional, vamos juntos, mas é a melhor escola de inglês do Brasil. Quando falamos de crenças poderosas, essa é uma crença que vai muito de encontro com o que nós acreditamos. Só se aprende inglês escutando e falando. Quanto mais o aluno, quanto mais você, professor, colocar o aluno para escutar o idioma, compreender o idioma, se acostumar com o idioma, mais recursos ele vai adquirindo para desenvolver uma comunicação eficiente e eficaz. Focar nas regras gramaticais só dificulta o entendimento prático, exatamente. Ficar preso naquelas explicações técnicas que dão voltas e voltas e voltas e voltas, só vai retardar e demorar no aprendizado dos nossos alunos. Por que eu bato tanto nessa regra? Porque quando nós falamos de livros gramaticais em inglês, e isso conversando com outros professores, outros profissionais da área, que também têm muitos anos de experiência, e conversando com amigos nativos meus também, nós temos a seguinte conclusão, que livros de exercícios de inglês, livros de gramática e tudo mais, eles são feitos para pessoas que moram em países que falam a língua inglesa, em pessoas que nascem em países que falam a língua inglesa. E eles não são adaptados, ou como eu costumo dizer, eles não são tropicalizados para o nosso dia a dia.
É por isso que você, professor, ficar focando apenas em regras gramaticais só vai retardar e desmotivar o seu aluno. Então, ênfase na conversação, ênfase na troca de ideia, ênfase na troca de experiências, porque é isso que vai fazer os nossos alunos aprenderem a se comunicar. Treinar inglês é mais importante do que estudar inglês, sem dúvida. The more you practice, the better you get. Então, quando eu falo de treinar inglês, é estimular os alunos a não terem medo de errar. É estimular os alunos a não se preocupar se naquele instante ele usou a preposição correta, ele usou o vocabulário correto, ele usou a conjunção correta. É estimular os alunos a colocar o inglês em prática no dia a dia. E novamente, quanto mais ele treina, quanto mais ele pratica, mais possibilidades ele te dá de ser aprimorado. Então, professor, trainer, estimule os seus alunos a se permitirem errar. Porque a partir daí ele vai conseguir cada vez mais condições de se desenvolver no idioma. Saber para que você quer aprender o idioma. Isso é muito importante e isso é uma coisa que todo trainer IP School pergunta aos seus alunos por que ele está aí. Nós temos muitos casos de alunos que chegam ali por pressão dos pais, porque foi obrigado, porque não gosta do idioma. E uma das quebras dessas realidades, dessas objeções, dessas rejeições, é mostrar para ele o quão a língua inglesa é poderosa. É o idioma mais presente do mundo. 89%, 90% do conteúdo de toda a internet está em língua inglesa. No mercado de trabalho, um profissional que tem o domínio do idioma ganha até 65% a mais do que quem não ganha. É considerada a língua franca global. As viagens chegam a ficar até 70% mais baratas. É a língua oficial de todos os veículos de comunicação internacional e também órgãos governamentais. Enfim, é mostrar que uma vez que o aluno entenda o idioma, domine o idioma, o mundo se torna maior para ele. Tá ok? Então, extrair isso do seu aluno, trainer, entender o para que ele está aí, será um grande facilitador desse processo de aprendizagem. Ter coragem e permitir-se errar. Sempre mostra aos seus alunos que nós não sabemos mais do que eles. Nós temos um pouco mais de malícia e vivência com o idioma, o que não quer dizer que nós também não vamos aprender juntos. Então, estimular o seu aluno a entender que errar faz parte do processo e que se nós, inclusive, falando na nossa língua mãe, nós já cometemos equívocos, por que não numa língua estrangeira? Então, estimule-os a falar sem medo de errar, ok? Agora, nós falaremos sobre PNL. E o que é PNL? A PNL, ou a Programação Neurolinguística, se refere à neurologia. E agora nós falaremos o que é PNL e o porquê que ela é utilizada na IP School. Quando a IP School foi fundada, no dia 17 de janeiro de 2015, nós entendemos uma necessidade que havia em relação aos estudantes da língua inglesa, que era o quê? Sair do convencional. É sair daquelas aulas engessadas, padronizadas, com salas lotadas, onde as pessoas tinham certas crenças limitantes, como vimos anteriormente, receios e medo de expressar suas ideias, suas sugestões, seus pontos de vista, uma vez que elas certamente, ou na maioria das vezes, não seriam compreendidas. E diante desse cenário, quando a IP School surgiu, IP que significa inglês particular, uma das propostas, a principal proposta é a customização das aulas. Mas para que isso aconteça, se faz necessário entender um pouco do comportamento humano, a fim de que nós possamos realmente oferecer um serviço diferenciado, personalizado. Então, eu, Márcio Cafezeiro, eu fiz as minhas formações, eu sou um programador neurolinguístico licenciado, terapeuta licenciado, e com base nessas minhas permissões, eu criei o método de ensino da IP School, adaptei, baseado em vivências anteriores que já tinham ocorrido, e introduzi algumas técnicas de PNL a fim de que pudéssemos entender melhor os nossos alunos e oferecer um serviço de excelência. Mas o que é a PNL? O
que é a programação neurolinguística? A PNL, ou a programação neurolinguística, é o estudo da comunicação excelente. Ou seja, é a comunicação eficiente e eficaz que você faz consigo mesmo e com os demais. Quanto mais você conhece de si mesmo, melhor você pode entender e compreender o comportamento alheio. PNL é você pensar fora da caixa, é entender que existem inúmeras maneiras de desenvolver as pessoas sem seguir padrões obsoletos, convencionais e ortodoxos, tá ok? É um conjunto de ferramentas e técnicas, ou seja, a PNL é uma atitude, é uma metodologia de saber como atingir os seus objetivos, obter resultados através dos seus comportamentos. Então, você no papel de trainer, quanto mais você interpretar o comportamento dos seus alunos, melhor vai ser a sua performance e melhor serão os resultados que ele vai te oferecer. A PNL é como o manual do usuário para o cérebro, ou seja, com a PNL você aprende a se tornar fluente, digamos assim, na linguagem da sua mente. Uma vez que você começa a interpretar os seus comportamentos, que você entende o comportamento alheio, você passa a ter mais equilíbrio e controle das suas emoções também. Tá? Mas o que significa programação neurolinguística? Tá? Neuro se refere à sua neurologia, ou seja, a parte cerebral, os neurônios que se conectam para estimular e criar qualquer tipo de comunicação. A linguística é a linguagem. A linguagem, quando eu me refiro, não é somente a verbalização, mas é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E a programação é como essa linguagem neural funciona, ou seja, como os nossos neurônios, uma vez conectados, uma vez processadas as informações, transmite esse tipo de linguagem, verbal ou não verbal, certo? É a programação que vai fazer com que os resultados sejam alcançados, a mensagem seja transmitida ou não, perfeito? Agora, para fazer ainda mais sentido no conceito de aula, nós temos o sistema representacional. O que é esse sistema representacional? Ele mostra os tipos de comunicação o qual a pessoa melhor se adapta. Se ela é mais visual, se ela é mais sinestésica, se ela é mais auditiva. E como você, no papel de trainer, pode trabalhar com esse tipo de comunicação para extrair o melhor dos seus alunos. Isso não somente com o aluno, com qualquer pessoa. É o processamento das informações e comportamentos através dos sistemas. Quais são esses sistemas? Nós temos 4 sistemas. O visual, o auditivo, o sinestésico e o digital. Porém, para que possamos ter uma performance mais eficaz, nós trabalhamos com esses 3 sistemas iniciais, visual, sinestésico e auditivo, porque são os que majoritariamente predominam em qualquer indivíduo. E através desse processamento de informações, nós, no papel de trainer, sabemos como conduzir a aula de maneira mais leve e eficiente. O sistema representacional dominante. Antes do início da primeira aula com seu aluno na IP School Trainer, você receberá um relatório preenchido pelo aluno, o qual você vai identificar qual é o sistema representacional dominante. Quando eu falo dominante, não quer dizer que ele só possui esse tipo de sistema. Todos nós temos todos os tipos de sistema, porém em determinado momento da nossa vida, dependendo do momento que nós passamos, ele se sobressai em relação aos demais. Então, ao receber esse relatório, você verá se o seu aluno é mais visual, sinestésico ou auditivo e como trabalhar com ele. Através do sistema, você consegue identificar os predicativos verbais de alguém. Como assim os predicativos verbais? Você vai ver se essa pessoa ela se comunica através do sistema visual, do sistema sinestésico, será uma pessoa mais sensitiva, será uma pessoa mais auditiva, se ela utiliza muito a linguagem corporal para expressar ideias e sentimentos. Então, você vai ter essa ferramenta poderosíssima que vai te ajudar a interpretar o seu aluno. E entender também que cada pessoa tem um sistema representacional dominante. E isso, então, trainer, quer dizer que você vai ter que usar a sua habilidade para se adaptar ao sistema dos seus alunos e não com que os alunos se adaptem ao seu sistema. Esse talvez seja o grande desafio, porque uma vez que nós trabalhamos com aulas personalizadas, será necessário que você
tenha essa versatilidade para interpretar o sistema do seu aluno e, com base nas informações que ele te transmite, você conseguir conduzir as aulas de maneira mais tranquila e produtiva possível, tá ok? Você vai saber isso através do seu Student Profile. Todos os alunos, antes de iniciar as aulas, eles são orientados, para não dizer obrigados, a preencher um questionário, tá? Onde, baseado nas respostas obtidas, você vai saber qual o sistema dominante do aluno e como trabalhar com ele baseado nos desejos e objetivos apresentados no preenchimento desse questionário. O Student Profile ele vai servir para facilitar a abordagem em aula. Ele será um norte para que você entenda a melhor maneira de abordar aquele aluno. Uma vez que nós não trabalhamos com livros, você tendo o máximo de informações, sabendo qual é a realidade daquele aluno e o para que ele está ali, você vai usar toda essa sua bagagem com o idioma para ensiná-lo a se comunicar. Tudo é uma questão de aprender a se comunicar. Gerar maior empatia. É gerar aquela famosa ideia, nossa, parece que eu te conheço há tanto tempo, professor. A ideia é essa. Por quê? Ele não sabe que você entenderá e interpretará o comportamento dele. Você, enquanto professor, você está no comando e você vai conduzir da melhor maneira para que o aluno se sinta à vontade e se liberte de todas aquelas crenças que nós falamos anteriormente e tantas outras que existem e que impedem a pessoa de aprender a se comunicar. Quando eu falo do sistema representacional, nesse gráfico aqui, ele mostra muito como um processo de comunicação funciona, tá? Então, é muito interessante entender, trainer, que as aulas de inglês da IP School, ela vai muito além do inglês, tá? O aluno, ele vai aprender a escrever, ele vai aprender a ler, ele vai aprender a falar, ele vai aprender a escutar de acordo com a realidade dele. E em qualquer processo de comunicação, não de modo generalista, tá? De acordo com o momento. Na sua maioria, o processo de comunicação se resume da seguinte forma. 7% são as palavras, ou seja, é o assunto em si. 38% é a maneira como as palavras são ditas. Musicalidade, volume, o ritmo de voz, o ritmo, o tom de voz, a maneira como elas são proferidas. E 55% é não verbal. É tudo que fazemos conscientemente ou não. Ou seja, a postura, o tom de pele, os gestos, a maneira como o seu aluno se senta na cadeira influencia diretamente na capacidade de aprendizado dele. Por exemplo, se o aluno senta com postura ereta, olhando para você, aumenta em 35% a chance dele absorver aquele conteúdo. Agora, se o aluno senta de maneira desleixada, largada na cadeira, preguiçosa, aumenta em 35% a chance dele não aprender ou não absorver o conteúdo que é passado. Então, isso serve para você também, professor. Se você falar com um aluno com ombros contraídos, cabeça baixa, tom de voz baixo, você certamente vai desestimulá-lo. E, consequentemente, ele vai se sentir menos motivado a fazer aulas com você e continuar no curso. Muita atenção, num processo de comunicação, não no aspecto geral, mas na maioria, 7% palavras, 38% musicalidade, 55% é a linguagem não verbal, ok? E como isso se reflete aos nossos alunos? Vamos entender aqui o sistema representacional de uma pessoa visual. Quais são as características dela? As pessoas visuais são condicionadas por imagens, sutileza, foco, nitidez. Geralmente, pessoas visuais, elas olham fixamente para você e quando elas estão desconfortáveis com alguma situação, elas desviam o olhar. Elas tendem a olhar para cima. Por quê? Elas imaginam a situação, o cenário, ou a explicação, ou o momento que está acontecendo. Muita atenção com o seu aluno. Se ele tem esse hábito de olhar para cima enquanto fala, é porque ele está buscando informações. E nós veremos em breve como abordar alunos visuais. É muito comum que pisquem com frequência. Então, se porventura você tiver um aluno que pisque com muita frequência, não quer dizer que ele tem um tique, tá? E que sim é uma característica de um aluno visual. Fala rápida, alta, entrecortada, por inspirações curtas.
Falo isso porque é uma característica minha, eu sou uma pessoa visual. Então, eu tenho convicção dessa minha característica e geralmente pessoas visuais têm esse tipo de comportamento. Fala rápida e alta, entrecortada por inspirações curtas. Dá preferência para aparência. Um aluno visual ele vai se sentir muito mais confortável numa sala devidamente organizada, com bastante ilustrações. Uma pessoa visual ela gosta de combinar as roupas, gosta de estar sempre apresentável, porque é dessa forma que ela se sente confortável. E como que é um aluno visual, tá? Os alunos visuais são aqueles que têm a memória fotográfica e assimilam nomes, dados, materiais com maior eficácia quando estimulados pela visão. Ou seja, você trabalhar com slides, textos, ilustrações, talvez visitas a museus, imagens em geral, são ferramentas adequadas para desenvolver alunos visuais. Características que podem auxiliar no aprendizado de um aluno visual. Ambientes silenciosos e tranquilos. Eles são muito importantes, porque geralmente qualquer som facilmente distrai um aluno visual, tá bom? É muito importante, professor, é muito importante fazer com que o aluno visual ele anote tudo que lhe é apresentado em aula, tá? Uma vez que a escrita é um poderoso estimulante da visão, ou seja, você tem um aluno visual, é muito importante que ele leve sempre um caderno ou que ele tome anotações de tudo que é discutido em aula, tá? Ou seja, faça com que o aluno trabalhe nas suas anotações, combinando com ilustrações e outros contextos visuais que vão auxiliar e potencializar o aprendizado dele. Uma sugestão de atividade é, por exemplo, o aluno ele aprendeu o vocabulário de objetos, tá, ok? Então, faça-o associar com o seu ambiente e assim por diante. Tá? Peça para que ele prepare resumos, cartazes, jogos de cartas didáticos, exercícios de leitura que auxiliam muito no resgate e fortalecimento da memória. Então, uma vez que nós trabalhamos com alunos visuais, por exemplo, e ele tem que ser estimulado pela visão, você não necessariamente precisa trabalhar somente o listening com ele. Você pode trabalhar um áudio com ele e pedir para ele transcrever tudo que ele está escutando, escrever o som. Não precisa, no estágio, identificar a palavra. Escrever o som. E com base no som que ele interpreta, ele passa a aprender a desenvolver o vocabulário, que aí entra o seu papel de trainer, lapidando o que ele vem fazendo. Um aluno visual, leve-o para a caminhada, faça aulas externas, leve a situações onde a visão dele seja estimulada, seja aula em bares, restaurantes, parques, academias. Você, enquanto trainer e pay school, você tem essa liberdade para fazer a aula conforme a necessidade dos seus alunos. Seu aluno é visual, ele precisa trabalhar o reading. Trabalhe com textos que seja do gosto dele. E a partir desse texto você vai mostrando as regras, as dicas gramaticais, as dicas de pronúncia, como falar, opções de vocabulário para que ele possa se desenvolver. Aqui eu coloquei algumas palavras que podem ser usadas no decorrer da aula que inconscientemente faz com que o aluno se sinta cada vez mais confortável e à vontade com o idioma. Você colocando, por exemplo, a palavra look e introduzindo no seu vocabulário, o aluno inconscientemente vai entendendo ainda mais o idioma. Por exemplo, você está a explicar o uso de um pronome pessoal, personal pronoun. Well, if you look here, you see that the personal pronoun comes before verbs and nouns. Você usando essas palavras, inconscientemente ele será condicionado a sentir mais à vontade com o idioma, ok? Então, agora nós falaremos do sistema representacional sinestésico. O que é sinestesia? Sinestésicos são as pessoas condicionadas por cheiro, sabores, superfícies. Se é uma superfície lisa, quente, fria, dura, áspera, enfim, macia. Pessoas sinestésicas são as pessoas que olham para baixo. Por quê? Porque elas gostam de sentir, vivenciar, reviver uma experiência ou uma situação. Ela gosta de fazer parte daquele momento. É muito comum as pessoas sinestésicas tocarem a si mesmo ou os outros. Então, se você, por exemplo, tiver um aluno que gosta de te cumprimentar, te abraçar, tocar em você,
Não ache isso estranho. Isso é característica de uma pessoa sinestésica que precisa do tato para se sentir cada vez mais à vontade. Tem a fala lenta e às vezes baixa. Uma vez que ela gosta de sentir o momento, vivenciar a experiência, uma pessoa sinestésica ela costuma ser muito mais tranquila no ato da fala e muitas vezes não se preocupa ou não se atenta, na verdade, no volume da fala dela. Ela dá preferência a ambientes aconchegantes e roupas confortáveis. Geralmente, quando você vê, por exemplo, uma pessoa usando uma roupa larga, um moletom, enfim, não é que ela seja uma pessoa desleixada, ela é uma pessoa que gosta de conforto, ela é uma pessoa que gosta de sentir as coisas. E por isso, ela dá preferência, por exemplo, a locais ao qual ela se sinta bem. Seja uma sala com puff, uma sala com carpete, enfim, ela gosta de conforto, bem-estar, ok? E isso traz também para os nossos alunos sinestésicos. Os alunos sinestésicos são aqueles que sentem as coisas, né? Ou seja, palavras que remetam a sensações serão muito mais eficazes. Quer dizer o que com isso, Márcio? Que, em outras palavras, os sinestésicos eles gostam de colocar a mão na massa, ok? E não basta apenas ler e escutar. O aluno sinestésico ele tem que executar na prática. Eles não aguentam ficar parados por muito tempo, apenas resolvendo exercícios sem qualquer ação. Por exemplo, na unidade de Guarulhos, alguns professores nossos, por trabalharem com alunos sinestésicos, a coisa mais comum de acontecer é nós encontrarmos os professores fazendo, por exemplo, bolo com os alunos na cozinha da escola para ensiná-los como adquirir um vocabulário de culinária, como aprender um vocabulário diferente do dia a dia deles. Outra coisa que é muito comum para alunos sinestésicos na escola é pedir para que os alunos preparem algum prato na casa deles e descrevam ao professor o que está acontecendo, para que o aluno crie algum trabalho relacionado ao artesanato, porque, lógico, respeitando as características dele, ele acaba se envolvendo ainda mais com o idioma de maneira confortável. Então aqui a sugestão de atividade é dar aulas em áreas externas, como parques, lanchonetes, bares, restaurantes, entre outros, experimentos caseiros, que certamente trarão bons resultados. Por exemplo, uma aula num bar com um aluno sinestésico é você perguntar, devidamente orientado, é você perguntar para o aluno o que ele está sentindo daquela sensação, o que ele acha que as pessoas sentem ao estarem ali, qual é a impressão dele, qual a opinião dele, como que é aquele ambiente para ele, como que está o alimento, a textura, o sabor. São algumas orientações que farão com que o aluno sinestésico ganhe cada vez mais autonomia com o idioma. E aqui eu coloquei algumas palavras que, uma vez inseridas no decorrer das aulas, farão com que o aluno sinestésico angarie cada vez mais vocabulário de maneira inconsciente e se sinta cada vez mais confiante e tranquilo ao utilizar o idioma, tá ok? Falamos agora do sistema representacional auditivo, que se refere ao quê? São pessoas condicionadas por sons, né? Características como volume, diálogos, velocidade, sons internos são os estímulos que fazem pessoas auditivas terem melhores performances. Os olhos no centro, na direção dos ouvidos. Então, se porventura você conversa com uma pessoa auditiva e ela parece estar te encarando, não é isso não. Inconscientemente, ela está olhando para os seus ouvidos porque ela está prestando atenção ao som que você está fazendo. É muito comum apontarem para os ouvidos, balançar a cabeça e tamborilar os dedos. Ou seja, a pessoa auditiva ela depende do som, seja direta ou indiretamente. Muitas vezes, quando você conversa com uma pessoa auditiva, ela tende a colocar o dedo no ouvido, a apoiar a cabeça segurando a orelha. É característica de uma pessoa que, sendo estimulada adequadamente pelo som, terá resultados ainda mais eficazes. Ela tem a fala cadenciada e aprecia os sons. Ou seja, ela gosta de se escutar. Ela gosta de prestar atenção no som que os ouvidos dela recebem, seja dela mesma ou de uma terceira pessoa. Dá preferência a ambientes nem barulhentos, nem silenciosos. Ou seja, pessoas auditivas elas gostam de apreciar todos os sons, ou o máximo de sons
que está ao redor delas. Então, se o local for muito barulhento, o qual atrapalha a sua concentração de entender o que está acontecendo, ela não se sentirá confortável. Se o local for silencioso demais, onde ela não consegue identificar os sons o qual ela está inserida, ela também não vai se sentir à vontade. E como trabalhar isso com o aluno auditivo? Os alunos auditivos, eles são os verdadeiros gravadores humanos, tá? Então, silêncio e concentração são fatores determinantes para o sucesso de um aluno auditivo. O ambiente de sala confortável, sem muitos ruídos de comunicação, farão com que ele aprenda muito mais. Aulas de Listening to Trainer. Pegou um aluno auditivo no seu Student Profile? Trabalhe Listening com ele de acordo com a realidade, com o gosto e com a necessidade dele. Sempre é muito importante repassar o conteúdo em voz alta, preferencialmente logo após as aulas, tá ok? É altamente eficaz para um aluno auditivo. Lembrando que um ambiente tranquilo e com ruídos mínimos potencializam o aprendizado. Trabalhe com músicas do interesse do aluno, tá certo? Sons tranquilos, áudios variados e adequados à realidade do aluno e à preferência dele, além de serem as principais ferramentas, darão o suporte necessário, tá? Vídeos também são muito bem-vindos, desde que a visão não atrapalhe a audição do aluno. Se necessário, trainer, deixa o vídeo fora do campo de visão e libere somente o áudio, tá ok? Então, você vai trabalhar uma aula de fonética com seu aluno auditivo. Você liberou o áudio e você, através do som que é interpretado, isso é importante que você estude o conteúdo antes, esteja a par do conteúdo previamente, você mostra para ele as diferenças de pronúncia, onde tem a junção, os linking sounds e por aí vai. É muito legal você pedir para o aluno fazer gravações, tá? Porque é um excelente método de aprendizado para um aluno auditivo. Então, pedindo a permissão dele, ele consentindo, fazer a gravação das aulas, fazê-lo se gravar falando, para que ele possa se escutar e se acostumar também. Então, como sugestão de atividade, pedir ao aluno que ele descreva a situação de acordo com o que ele escuta nos áudios, usando o vocabulário aprendido. Ou seja, fizemos um trabalho de listening com o aluno. Conforme ele escutou, ele jogou no papel o que ele entendeu. Transcreveu. Está transcrito. Tá ok, agora com base no que você transcreveu, trainer, você fez as devidas correções. Ensinou as técnicas de pronúncia e tudo mais. Agora você vai pedir para que ele faça a descrição, por exemplo, daquela situação, para que ele se escute e você, no papel de trainer, possa mostrar para ele os melhores caminhos para uma comunicação eficaz, enfim, uma performance de alto rendimento, tá ok? Aqui seguem algumas palavras que podem ser utilizadas em aula. Não é mandatório, existem N palavras que estimulem o aprendizado de um aluno auditivo. Aqui são algumas referências que, por exemplo, podem ser utilizadas, o qual o aluno se sentirá cada vez mais à vontade na compreensão e aprendizado do idioma. Perfeito? E agora, nós veremos como o nosso cérebro aprende, como funciona isso tudo que nós falamos, para que o aluno realmente saiba como ele vai aprender e o porquê ele aprende. Isso, trainer, o próximo tópico é muito interessante para que você entenda a melhor maneira de entender na prática o que faz algo ser realmente eficaz no aprendizado do idioma da língua inglesa. O nosso cérebro ele aprende através da 10% através da leitura, ou seja, é por isso que eu bato na tecla de que o livro de gramática ele não é a base fundamental, a pedra fundamental, essencial para o aprendizado da língua inglesa. 20% através da escuta, ou seja, quanto mais estimulado o aluno for, mais afinidade ele vai ganhando com o idioma. O que leva por quê? 30% vendo. Uma vez que o aluno escutou, transcreveu o que ele aprendeu, o que ele escutou, ele começa a perceber quais são os pontos fortes, pontos de melhoria e o que está acontecendo no processo de aprendizado dele. 50% vendo e escutando. Escuta o listening, um listening de acordo com o gosto do aluno, de acordo com a necessidade do aluno. Transcreve o som, não precisa identificar a palavra no estágio, porque aí, trainer, você irá lapidá-lo para que ele se acostume com aquele som primeiramente e o porquê que ele escuta daquela maneira e naturalmente vai desenvolvendo um novo vocabulário.
70% discutindo com os outros, estimular os alunos a se comunicarem sem medo de errar. Lembrar que o erro faz parte, somente o erro que nos leva para o próximo nível. Então, estimule os seus alunos a dar o ponto de vista dele com os recursos que ele tem. E você, no papel de trainer, mostra para ele outros caminhos que o faz chegar no mesmo destino. 80% fazendo. Durante as aulas, trainer, os professores de IP School seguem o seguinte conceito, 80-20. 80% do tempo é o aluno que fala, seja em inglês ou em português, de acordo com a curva de aprendizado dele, e 20% o professor fala, mostrando os caminhos que ele pode seguir. Ou seja, estimule seus alunos a ir para a ação. 95% ensinando alguém. Uma das coisas que nós fazemos para tirar os alunos de IP School da zona de conforto é pedir para que ele explique o que está acontecendo. Me explica como que é o seu dia a dia. Me fala como é que foi seu final de semana. Me explica o que está acontecendo aqui. Como que você utilizaria baseado nos vocabulários que nós já vimos. Enfim, ensinando alguém a fazer. E isso é uma via de mão dupla, trainer. Porque uma vez que você também se desafie a sair do convencional, a sair da dependência de um livro de gramática, a sair da dependência de precisar passar exercícios prontos para que o aluno faça, você vai aprender muito mais, porque você também vai aprender a desenvolver e ativar em você habilidades que talvez você nem sabia que estava aí dentro. Então, essa é a maneira como o nosso cérebro aprende. 10% através da leitura, 20% na escuta, 30% vendo, 50% vendo e escutando, 70% discutindo com os outros, 80% fazendo e 95% ensinando alguém. Portanto, uma vez que você é um trainer IP School, esteja ciente de que você precisa desafiar os seus alunos a pensarem fora da caixa. E o mesmo serve para você. Você não tem que ficar se preocupando com errinhos gramaticais ou a ausência disso ou aquilo. O que você tem que fazer é acreditar em você, acreditar em toda essa bagagem, todo esse expertise que você tem e entender que as aulas são trocas de experiência e que quanto mais nós ensinamos de acordo com as nossas vivências, mais nós aprendemos e mais nós desenvolvemos pessoas. Portanto, fica aqui o recado. Esse é o nosso primeiro passo do IP Trainers Guide, Sistema Representacional. Identifique qual é o sistema dominante do seu aluno. Com base nessas informações, você terá acesso aos conteúdos e você principalmente terá acesso ao comportamento e à mentalidade que vão auxiliar o seu aluno, o aluno IP School, a se desenvolver e verdadeiramente falar o idioma. Novamente, não utilize livros, não dependa de livros para ensinar alguém. Lembre-se, a sua experiência, a troca de experiências é a melhor maneira de nós nos desenvolvermos enquanto indivíduo, tá ok? Então, nós ficamos por aqui. Eu agradeço o seu tempo, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento e o grande barato é esse. Vamos aprender junto. Seja feliz, tenha uma feliz vida e muito obrigado.